Bem-vindo à Resenha Libertária, seu canal de temas e assuntos libertários. Se gosta ou aprecia assuntos sobre libertarianismo, considere curtir, inscrever-se, compartilhar. Prestigiando nosso trabalho, poderemos continuar a apresentar mais temas para alimentar sua curiosidade. Nesse vídeo iremos tratar do caso Master. Bem-vindos! Em novembro de 2025, o Brasil testemunhou o maior colapso bancário de sua história. Um rombo de mais de 47 bilhões de reais. O nome desse desastre? Banco Master. A maioria de nós ouviu as notícias. Fraude, corrupção, prisões. A narrativa comum foi a de que empresários gananciosos enganaram o sistema. Mas e se eu dissesse a vocês que essa é apenas metade da história? E se a outra metade for mais desconfortável e apontar para um culpado inesperado? O próprio sistema que deveria nos proteger? Hoje, vamos fazer uma autópsia desse desastre. Não vamos apenas recontar a fraude, mas vamos analisá-la através de uma lente diferente, uma lente que muitos consideram radical, a do libertarianismo. Nossa pergunta central será esta: o caso do Banco Master foi uma falha do livre mercado, que precisa de mais controle? Ou foi uma falha catastrófica da intervenção do Estado, que, ao tentar eliminar o risco, acabou criando um monstro? Para responder a essa pergunta, vamos seguir um roteiro claro. Primeiro, vamos entender a anatomia da fraude do Banco Master. Depois, vamos apresentar o que a visão libertária chama de culpado oculto. O conceito de risco moral, alimentado pelo Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. Em seguida, discutiremos o papel do Estado como um cúmplice involuntário, através do fenômeno da captura regulatória. E por fim, vamos debater a lição que esse caso nos deixa. Preparem-se, porque vamos desafiar muitas ideias que tomamos como certas sobre a segurança do nosso sistema financeiro. Então, como funcionava a fraude? De forma engenhosa e descarada. O Banco Master era como um carro de corrida com um motor falso. Por fora, ele brilhava, prometendo velocidades incríveis. Ele captava dinheiro de investidores prometendo juros que nenhum outro banco poderia pagar. Como? Oferecendo CDBs que rendiam até 140% do CDI. Mas para pagar esses juros, o banco precisava de um lucro que não tinha. A solução foi criar dinheiro do nada. O Master emprestava para empresas de fachada, que moviam os recursos para fundos de investimento amigos, onde ativos sem valor eram registrados como se valessem milhões. Esse dinheiro mágico então voltava para o banco, criando uma aparência de liquidez e lucro, e permitindo pagar os investidores mais antigos. Um esquema de pirâmide sofisticado operando à luz do dia. E o esquema não parava por aí. Ele se infiltrou no próprio Estado. O Master tentou vender seus ativos podres para o Banco de Brasília, um banco estatal. Ele atraiu investimentos de fundos de pensão de servidores públicos, colocando em risco a aposentadoria de milhares de pessoas. E tudo isso acontecia enquanto seu controlador Daniel Vorcaro circulava livremente pelos corredores do poder em Brasília, com conexões que chegavam até a mais alta corte do país. A fraude era um polvo com tentáculos que alcançavam o dinheiro público e os centros de decisão. Agora, a pergunta é: como ninguém viu isso antes? Ou será que viram e não fizeram nada? E aqui nós chegamos ao coração da nossa análise. Por que uma pessoa investiria em um banco que oferece juros bons demais para ser verdade? A resposta está em 3 letras: FGC. O Fundo Garantidor de Créditos. O FGC é o seguro do sistema bancário. Ele garante que se um banco quebrar, você recebe seu dinheiro de volta até um limite de R$250 mil. Parece ótimo, certo? É um anjo da guarda para o pequeno investidor. Mas a visão libertária nos diz que esse anjo da guarda tem um lado sombrio. Ele cria o que os economistas chamam de risco moral. O que é risco moral? É simples. Imagine que você tem um seguro que cobre 100% dos danos do seu carro, não importa o que aconteça. Você dirigiria com o mesmo cuidado? Provavelmente não. Você talvez acelerasse mais, se arriscasse mais. Por quê? Porque as consequências negativas de suas ações não serão suas. Elas foram transferidas para a seguradora. O FGC faz exatamente isso com o sistema financeiro. Ele diz ao investidor: não se preocupe em investigar se o seu banco é sólido. Nós garantimos. E diz ao banco: pode se arriscar. Se você quebrar, o FGC paga a conta dos depositantes. O resultado? Os investidores perdem o incentivo de fiscalizar,
E os bancos ganham um incentivo para serem imprudentes. Não acreditem em mim. Acreditem no próprio arquiteto da fraude. Em seu depoimento, Daniel Vorcaro disse com todas as letras: o plano de negócio do Banco Master era 100% baseado no FGC. Ele não disse que era baseado em boa gestão, em crédito de qualidade ou em inovação. Era baseado em explorar uma falha do sistema criada pelo governo. O FGC não foi uma rede de segurança, foi a própria mola propulsora da fraude. Ele deu ao Master a credibilidade que ele nunca teria em um mercado livre. Ele foi o selo de qualidade que permitiu que a pirâmide crescesse a proporções astronômicas. Mas alguns de vocês devem estar pensando: ok, o FGC criou o incentivo, mas e os reguladores? Onde estavam o Banco Central e a CVM enquanto tudo isso acontecia? E essa é a segunda peça da crítica libertária. O mito do Estado como um fiscalizador eficiente e imparcial. A teoria da captura regulatória nos diz que, com o tempo, as agências reguladoras acabam sendo capturadas pelos interesses da própria indústria que deveriam fiscalizar. Elas se tornam cães de guarda que não latem. O Banco Master deu um calote no próprio Banco Central um ano antes de quebrar. As taxas de juros que ele pagava eram um sinal de fumaça visível a quilômetros de distância. E mesmo assim a intervenção demorou uma eternidade. Por quê? A resposta está no que chamamos de capitalismo de compadres. Em vez de um livre mercado, onde se vence pela competência, cria-se um sistema onde se vence por ter os amigos certos no poder. As conexões políticas de Vorcaro, o envolvimento de bancos estatais no esquema, a lentidão dos reguladores. Tudo isso aponta para um sistema onde as regras não se aplicam a todos da mesma forma. A regulação, em vez de proteger o consumidor, torna-se uma arma. Ela pode ser usada para criar barreiras para novos concorrentes e para dar um escudo de proteção para os amigos do rei. O Banco Master não operava em um vácuo de livre mercado, ele prosperou no pântano de um mercado altamente regulado e politizado, onde se vence pela competência, cria-se um sistema onde se vence por ter os amigos certos no poder. As conexões políticas de Vorcaro, o envolvimento de bancos estatais no esquema, a lentidão dos reguladores. Tudo isso aponta para um sistema onde as regras não se aplicam a todos da mesma forma. A regulação, em vez de proteger o consumidor, torna-se uma arma. Ela pode ser usada para criar barreiras para novos concorrentes e para dar um escudo de proteção para os amigos do rei. O Banco Master não operava em um vácuo de livre mercado, ele prosperou no pântano de um mercado altamente regulado e politizado. O desastre do Banco Master nos deixa em uma encruzilhada. A reação instintiva que veremos nos jornais e nos discursos políticos será um clamor por mais regulação, mais agências, mais regras, mais poder para o Estado. Mas será que apagar o fogo com gasolina é a solução? A perspectiva libertária nos oferece um caminho diferente e mais radical. Ela argumenta que o problema não é a falta de regras, mas as regras erradas. A solução não seria tentar construir um regulador perfeito e à prova de falhas, uma fantasia utópica, mas sim remover as distorções que causaram o problema em primeiro lugar. O que seria um sistema financeiro verdadeiramente seguro? Seria um onde não houvesse FGC, onde cada investidor tivesse que usar a ferramenta mais poderosa que existe, o seu próprio julgamento, onde os bancos, para sobreviver, precisassem competir não por quem oferece o maior retorno garantido pelo governo, mas por quem demonstra ser mais sólido, mais prudente, mais confiável. Nesse sistema, o Banco Master não teria sido um gigante, mas uma nota de rodapé. Ele teria falido pequeno, rápido e sozinho, sem levar todo o sistema junto. A fraude sempre existirá, mas apenas um sistema intervencionista permite que a fraude se torne sistêmica. A lição do Banco Master é dura, mas clara. A verdadeira segurança não vem de garantias estatais que nos tratam como crianças, mas da responsabilidade individual que nos força a ser adultos. Ao tentar nos proteger de todas as quedas, o Estado construiu a armadilha perfeita para o maior tombo de todos. A questão que fica para nós é: vamos pedir por uma gaiola mais segura ou vamos finalmente aprender a voar? O ciclo perverso. O Estado cria garantias, porém, aumenta o risco moral pelo incentivo ao erro. Fraude sistêmica e colapso. Reação: precisamos de mais regulamentação? Vimos então que, ao tentar proteger de risco, o Estado, ele mesmo, cria os monstros que pretendia combater. Não foi falha de mercado. Foi falha de intervenção. Assim, caso encerrado.
Esse foi o Resenha Libertária. Se gostou? Considere curtir, compartilhar e até se inscrever, dando mais visibilidade ao canal para atingir mais pessoas que gostam desse tipo de tema. Obrigado!